Hoje vai ser só pelo Instagram mesmo, beleza? Show! Fala, Horto! Tudo bom? Estamos ao vivo aí para mais uma mini aula sobre temas que vão te aquecer para nossa aula de quinta-feira, onde eu vou te ensinar como resolver seus primeiros casos de ortodontia. O meu propósito com esses conteúdos é te ajudar a planejar, tratar seus primeiros casos ortodônticos. E justamente por isso, eu busco selecionar temas aqui que vão justamente ao encontro das dúvidas que vocês mais têm no começo, quando estão iniciando na ortodontia. Hoje nós vamos falar sobre elásticos ortodônticos. Deixa eu abrir aqui o slide da aula, um segundinho. Antes, só rapidamente, caso você tenha caído de paraquedas aqui, fica o convite para nossas lives dessa semana. A gente ainda vai ter aulas amanhã, às 20h30, quarta-feira, às 20h30 e na quinta, fechamento com chave de ouro às 20 horas, um pouquinho mais cedo, que é a nossa grande aula mais esperada por todos, tá bom? Fica o convite, se você se sentir à vontade para isso, chama um colega, chama uma colega da horta também que está com você nessa, sofrendo na horta com você, porventura, que eu tenho certeza que ele ou ela vão te agradecer muito por isso. Joinha? Então bora lá, vamos começar aqui com nossa aula de elásticos. Deixa eu ver qual que é o primeiro slide. Aqui, ó. Seguinte, você não sabe a diferença entre esses elásticos aqui? Elástico classe 2, elástico de classe 3, 1/8, 3/16 e assim por diante. Se você tem dúvidas desse tipo, você não sabe escolher o elástico para cada ocasião, não sabe se tem diferença entre o elástico para tratar classe 2, para tratar classe 3, não entende qual elástico é maior, menor, qual que faz mais, menos força, se é 1/8, 3/16, 1/4, qual que é. Seguinte, eu vou responder isso para você da forma mais simples até do que você poderia imaginar, tá bom? Então a gente vai trazer alguns tópicos aqui justamente para ir direto na resposta dessas perguntas mais comuns e frequentes entre quem está começando na ortodontia, quem está começando a planejar tratar seus primeiros casos. E o primeiro ponto aqui que eu quero tocar com você é: quando nós falamos em elástico para alguma coisa, tipo assim, elástico para classe 2, elástico para classe 3, elástico de intercuspidação, elástico para linha média, a gente está simplesmente se referindo não ao tipo de elástico necessariamente, mas ao objetivo para o qual você está usando aquele elástico. Então, assim, existem indicações para cada elástico, existem indicações para cada situação. Mas, por exemplo, eu, no dia a dia mesmo, e você vai ver isso em vários profissionais, você usa, por exemplo, um elástico 3/16, tanto para classe 2, quanto para classe 3, quanto para intercuspidação, às vezes para descruzar um único dente. Então, assim, a questão é muito da forma de falar. Só que isso gera confusão entre os colegas, já percebi isso, que quando a gente fala elástico para classe 2, vem aquele pensamento: qual será que é o elástico para classe 2? Aí, elástico para classe 3, vem aquele pensamento: qual é o elástico para classe 3? E muitas vezes a gente pode usar o mesmo elástico para as duas coisas, ou para mais coisas ainda. Então, é uma questão muito de jeito de falar, não é que um elástico é diferente do outro. Está escrito aí, um mesmo elástico pode ser usado para corrigir vários problemas. E aí, pega o gancho aí dessa pergunta, dessa observação, desse detalhe em relação ao uso dos elásticos. É importante que você entenda o seguinte: sempre que a gente pede para o paciente usar elástico para alguma coisa, nós queremos que ele ou ela utilize o elástico o máximo possível. Mateus, como assim o máximo possível? Eu já vi gente falar para usar só de manhã, eu já vi falar para usar só à noite, só uma parte do dia, outros o dia todo. Quanto mais seu paciente usar, mais o efeito para o qual ele está usando tende a acontecer. Imagina o seguinte:
seu paciente tem uma classe 2 meia, uma meia classe 2. Você pede para ele usar um elástico ali o dia todo. Só que ele só usa dia sim, dia não. Dia sim, dia não. O que vai tender a acontecer? O que vai acontecer é que no dia que ele usa, os dentes vão. No dia que ele não usa, os dentes voltam. No dia que ele usa, os dentes vão. No dia que ele não usa, os dentes voltam. Então, não funciona o paciente que não é religioso no elástico, vamos colocar assim. Sempre que nós precisamos realizar alguma mecânica e a nossa escolha foi usar elásticos, é importantíssimo que o paciente use o máximo possível e de forma consistente. Literalmente, tirar só para comer, só para fazer a higiene. Sempre reforça isso. Por quê? Porque se ele usa para, no momento que ele para, ele perde o progresso que ele porventura teve ali enquanto estava usando. Então, em relação a protocolo de uso, seja elástico para classe 2, classe 3, intercuspidação, elástico cruzado, enfim, para o que for, o uso é o máximo possível. Tirar só para comer e para fazer a higiene. O paciente dá conta falou que consegue usar comendo. Beleza? Tranquilo. Melhor ainda, né? Se for analisar. Mas ficar tira, põe, não funciona. Observação. Matheus, já ouviu falar que chega num ponto em que a gente pede para o paciente usar, por exemplo, só à noite. Estava usando o dia todo e passa a usar, eu quero que ele passe a usar só à noite. Que momento é esse? Ele de fato existe. E a gente muda esse protocolo do dia todo o máximo possível quando a gente atinge o resultado desejado. Então, se seu paciente é classe 2 e ele chegou classe 1 hoje, a gente vai iniciar a etapa que a gente chama de desmame do elástico. O que é o desmame do elástico? É manter os dentes naquela posição obtida. Como assim? Seu paciente era classe 2, imagina aí. Corrigiu, foi para a classe 1. Se você para de usar esse elástico de uma vez, a chance de recidivar é grande. Então, o paciente tem que ir parando de usar o elástico devagarzinho, aos poucos. E aí é quando a gente entra nessa fase de desmame, que é quando o paciente já chegou no resultado desejado e vai passar a usar somente para dormir, por exemplo, ou somente durante o dia, por 2 a 3 meses. Porque a hora que os dentes pensarem em recidivar, ele vai lá e coloca o elástico para manter encaixado. A hora que pensar em recidivar, ele vai lá, coloca o elástico para manter encaixado. Então, em termos de protocolo de uso de elástico, a gente vai nessa linha, tá bom? Sendo que, caso você tenha dúvida, o que é elástico de classe 3, 2, qual que é a diferença entre eles? Não tem diferença nesses quesitos. É só uma forma de falar para que você está usando o elástico, ok? Se tiver dúvida, pode pôr nos comentários aí. Bora para o próximo detalhe aqui sobre os elásticos. Então, deixa eu ver qual que é o segundo. Acho que é esse aqui. Opa, não, esse foi o 3. Perdão, vamos ver. Esse aqui. Joia. Essa é outra dúvida, sim, que raramente quem está começando na horta tem clareza sobre o significado desses números e para entender qual que é maior, qual que é menor, qual que faz mais força, qual que faz menos força. E é o seguinte, é relativamente simples. Olha, saca só o raciocínio. Para você saber qual elástico é maior ou menor, basta você colocar todos no mesmo denominador. O que é denominador? Vamos puxar lá da matemática. Quando você tem uma fração, você tem um número em cima e um número embaixo, certo? O numerador e o denominador. E aí, a numeração dos elásticos intermaxilares aparece justamente dessa maneira. 1/4, 1/8, 3/16, meio. Só que eu não sei porque que eles fazem isso. Deve ser para confundir a gente, né? Ou para ficar mais fácil de falar.
Mas se você colocar todos esses números, todas essas frações no mesmo denominador, você entende facilmente qual elástico é maior, qual que é menor. Porque esses números remetem ao diâmetro do elástico. Então, aqui a gente tem o elástico redondinho, o diâmetro é a distância de um lado ao outro em linha reta, basicamente. Ok, então, olha o exemplo aí. Elástico 1/4 é igual a 4/16, mas a gente não usa falar 4/16, né? Porque, enfim, convencionou-se falar 1/4. Só que 4/16 é a mesma coisa que 1/4. Pega aí, 4 por 16. Divide o 4 por 4 e o 16 por 4. Vai dar 1/4, certo? Então, 1/4 é igual ao 4/16. Calma, segura aí para não dar nó na cabeça. Portanto, 4/16 é maior do que o 3/16. Ou seja, o elástico 1/4 é maior do que o 3/16. Então, se o 3/16 é assim, o 1/4 vai ser um pouquinho maior. Bacana? Agora pego 1/8 aí, de exemplo. Se a gente colocar no mesmo denominador, 1/8 vai ser igual a 2/16, que é menor do que o 3/16. E é por isso que quando você pega na mão assim um elástico 3/16 e um elástico 1/8, você sente que aquele elástico 1/8 é menorzinho, que é mais difícil de estirar. Porque ele é menor. E aí vai. O meio seria o mesmo que 8/16, então ele é maior do que os outros todos. E assim por diante. Ficou fácil? Ficou legal entender assim? Só pegando os três, digamos assim, os três principais representantes aqui dos elásticos intermaxilares, pelo menos na minha concepção. 1/4, 1/8 e 3/16. Qual que é o maior de todos? O mais largo? 1/4, porque é 4/16. Qual que é o segundo maior? 3/16. E qual que é o menorzinho? 1/8. Porque se a gente colocar todos no mesmo denominador, você vai ver aí que eles correspondem aos números que você está vendo aí na tela. Joinha? Ah, Matheus, mas tem leve, médio e pesado ainda. Beleza. Bora ver o próximo slide, então. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Então, você entendeu que 1/4, 1/8, etc. É dessa forma que você consegue visualizar claramente qual que é maior, menor. E, consequentemente, né, quanto maior o elástico, menos força ele faz. Porque ele já é um pouco mais, entre aspas, relaxado. Quanto menor, mais força você tem que fazer para obter o mesmo estiramento. Joia? Agora, o elástico ser leve, médio ou pesado, aí já vai se referir a, entre aspas, grossura dele. O que também, por sua vez, gera maior nível de força. Se a gente compara aí, pegar o exemplo do slide, um elástico 3/16 médio, ele é mais fino um pouco do que o 3/16 pesado. E o que vai acontecer em virtude disso? Vai acontecer que o elástico pesado precisa de mais força para ser estirado do que o elástico médio, do que o elástico leve. E, consequentemente, depois que a gente estira ele, ele vai gerar mais força nos dentes do paciente também. Ok? Então, essa seria a diferença essencial aí do que é leve, médio ou pesado. E aí, a gente entra num ponto aqui que até discuti com os alunos numa aula que eu dei sábado aqui na especialização, que é o seguinte. Cara, tem elástico com um monte de medida, tem leve, médio ou pesado. O que eu preciso ter no meu consultório? Porque, às vezes, eu vou querer ter um de cada, pelo menos, só que aí vai ficar aquele negócio estocado lá, muitos dos quais eu nem vou usar e vai acabar perdendo. Pega essa. É uma dica clínica mesmo. Existem tabelas de referência para quanto de força você precisa para fazer a correção de cada maloclusão. Porém, não existe força ideal em ortodontia.
Isso quer dizer que, embora existam as referências, para cada paciente a força ideal pode variar um pouco. Qual que é a minha sugestão? O que eu aplico no consultório? Sempre que eu vou fazer alguma mecânica de classe 2, classe 3, descruzar algum dente, enfim, qualquer coisa com elástico, eu gosto de começar com elástico 3,16 médio. Por quê? Porque é uma força intermediária. De forma que, se eu vejo que o paciente está usando e ainda assim os dentes não estão andando, eu posso ou subir um pouquinho a força, usar um elástico menor, ou diminuir um pouquinho a força, usar um elástico... ou subir, é isso mesmo, né? Subir usando um elástico menor, ou diminuir um pouquinho a força usando um elástico maior. Então, assim eu vou meio que experimentando mesmo, até encontrar aquela força que os dentes do meu paciente respondem melhor. Ou seja, se você tiver, basicamente, elástico 3,16 médio, elástico 1/8 médio, que seria um pouquinho menor, e elástico 1/4 médio, que seria um pouquinho mais largo, praticamente você tem o que você precisa em mãos aí para resolver a maioria das situações clínicas. Tá bom? Então fica a dica aí. Agora, a não ser que você queira ser milimetricamente específico e executar exatamente aquela força da tabela, e enfim, talvez valha a pena mesmo ter mais variedades de elásticos no seu consultório. Mas se você é como eu, que gosta de simplificar sem perder a eficácia, né? Pode ficar tranquilo e seguir dessa forma que tá tudo bem. A Brenda perguntou aqui, só abrindo uma pergunta aqui. Matheus, existe algum caso que eu use elásticos antes da reta final do tratamento? Brenda, primeira coisa, o que você entende como reta final? Olha só, sendo bem resumidamente, o tratamento ortodôntico tem 4 etapas. Alinhamento, nivelamento, mecânica, finalização e contenção. Na etapa de alinhamento e nivelamento, difícil, assim, situações muito específicas para pensar em usar algum elástico. Na mecânica é onde a gente mais usa, por exemplo, para corrigir classe 2, classe 3, certo? Descruzar algum dente. Na finalização, que talvez seja aí o que você entende, ou que você está considerando como reta final, a gente vai usar elástico mais para dar aquela intercuspidada final mesmo nos dentes, mas não é assim, se o paciente tem uma mordida aberta, você vai usar para fechar essa mordida. Aí a gente ainda está na fase de mecânica, mas em termos de reta final mesmo do tratamento, que é quando a gente está ali mexendo em detalhes que ficaram a desejar ao longo do tratamento por algum motivo, a gente usa elásticos ali para melhorar uma intercuspidação, por exemplo. Mas você usa sim elástico em outras fases, principalmente na fase de mecânica, tá joia? Enquanto seu paciente, por exemplo, tem classe 2, mordida aberta, ou mordida aberta, que seja, você não está na reta final do seu tratamento. Ainda tem o maior problema, possivelmente, aí para ser corrigido, para depois você falar em reta final. E aí, ou seja, entrar na fase de finalização, que é mexer nos detalhes, refinar o caso. Uma fase que vai, geralmente, de 3 a 6 meses. Joinha? Se tiver ficado qualquer dúvida, pode mandar aí. Então, entendido, voltando aqui, né? Entendido essa questão do elástico leve, médio, pesado e tudo. Sigamos para a próxima, o próximo detalhe aí sobre o uso de elásticos. Muitos alunos perguntam assim, ok, entendi que como é que eu descubro qual tamanho de elástico é maior, qual que é menor. Entendi que o pesado é mais grosso e faz mais força que o médio, que o leve. Mas e o elástico corrente, que tem curto, médio e longo? Segue a mesma linha de raciocínio. Praticamente, né? Não é exatamente a mesma coisa, porque não é que o elástico corrente engrossa ou fica mais fino. É basicamente o fato de que no elástico corrente curto, a distância entre 2 elos é bem pequenininha.
No elástico corrente médio, ela aumenta um pouco, então já fica mais folgado. E no elástico corrente longo, essa distância entre os dois elos aumenta mais um pouquinho, já fica um pouco mais folgado ainda. Ou seja, o corrente curto gera mais força que o médio e o médio gera mais força que o longo. Se a gente pensar que a gente está colocando, por exemplo, ali 2 elos amarrando um dente a outro. E aí vem a mesma pergunta, aquela mesma questão. Quando que eu uso curto, quando que eu uso médio, quando que eu uso longo? Dá uma sugestão aqui para você, como eu faço no consultório. Enfim, não sei se sou referência para você, mas estou aqui para tentar ajudar quem está começando na ortodontia. Eu sempre uso médio. Sempre uso médio. Ah, Matheus, mas e se eu ver que não está fluindo? Primeiro, para você ver se um fechamento de espaço, que é normalmente quando a gente usa elástico corrente, não está fluindo, existem vários fatores aí que a gente vai conversar um pouquinho mais amanhã, na nossa mini aula sobre retração, sobre fechamento de espaço. Mas volta lá, não existe força ideal em ortodontia. Então eu gosto de ir na força média. Se porventura não estiver fluindo, eu vou abaixar um pouquinho, vou para o longo. Posso ir para o longo, não é que exatamente eu vou, porque efetivamente eu só tenho elástico médio no consultório. E se eu quiser aumentar a força, eu vou para o curto. Ou ainda, por exemplo, se você quer aumentar a força, reduz um elo, porque aí o elástico vai ter que ficar mais estirado, concorda? E se você quiser diminuir a força, aumenta um elo, porque aí o elástico vai ficar um pouco mais folgado. Então, assim, além de te ajudar a entender qual que é a diferença entre esses tipos de elásticos, eu quero que você entenda a aplicação clínica disso, tanto a nível de resolver seus casos, quanto a nível de facilitar e simplificar seu dia a dia no consultório. Não adianta você ter muitas vezes... Imagina o seguinte, ó. A Ana perguntou aí, a live vai ficar salva? Vai ficar assim, Ana. Acabando aqui, vai aparecer lá no feed. Mas continuem até o final, gente. Continuem até o final que vocês podem fazer pergunta ao vivo. Imagina o seguinte. Gente, quando o paciente usa brackets convencionais, a gente tem aquela cartelinha de cores, né? Para ele ou ela escolher a cor que quer colocar no aparelho no dia. E aí, muitas vezes, você compra um elástico corrente de cada cor. Agora, imagina se você compra um de cada cor, curto, um de cada cor médio, um de cada cor longo, vira aquele monte de coisa que eu posso até errar aqui, mas eu diria que com 99% de certeza vai ficar elástico sendo desperdiçado no seu consultório. Então, é por isso que eu sou muito a favor de simplificar. Se a gente pode usar menos recursos e atingir os mesmos resultados num tratamento ortodôntico, por que não? Às vezes os fabricantes desenvolvem produtos aí diferentes para atender demandas específicas de um ortodontista ou outro e acaba pegando. Só que, particularmente, não tem necessidade de você ter elástico corrente curto, médio, longo, de todas as cores no consultório. Beleza? Se você pode discordar disso, fica à vontade, tá? A gente não está aqui para pregar verdades nem coisa do tipo, não. Pode ficar à vontade para discordar, até manda nos comentários aí, a gente conversa um pouco mais sobre isso, sossegado. Ok? Então, para fechar agora, vamos lá para o quinto detalhe em relação ao uso de elásticos, a quinta dúvida. E aí eu já dei spoiler, né? Na live toda. A questão não é mais força, mas buscar a força ideal para aquele paciente. Eu vou até ler aqui com você, porque já coloquei aqui mastigado. Como a questão é buscar a força ideal, geralmente eu começo minhas mecânicas com elástico médio e aumento ou diminuo a força, conforme observo ou não a evolução no caso. E é isso. Muitas vezes a gente tem que meio que testar mesmo. Pode ter certeza. Às vezes você vai fazer a mesma... Se você pegar 2 pacientes com a mesma maloclusão, às vezes você vai fazer a mesma coisa nos 2, em um paciente vai andar lindamente, a mecânica, a correção da maloclusão, em outro não. A mesma coisa.
Às vezes, ó, exemplo da vida real, paciente meu que eu precisei tirar 4 pré-molares para reduzir uma protrusão dentária, né? Para tentar melhorar a inclinação de incisivos. Extraí 4 pré-molares. No fechamento de espaço dessas extrações, eu pus em cada canto da boca a mesma quantidade de elástico corrente, a mesma quantidade de elos, a mesma força. No outro mês, o paciente chegou com alguns espaços mais fechados que os outros, no mesmo paciente. Então, a gente, feliz ou infelizmente, precisa se abrir para as tentativas, algumas vezes mesmo, até encontrar aquilo que funciona naquele caso em específico. Porque os pacientes, cara, é sistema biológico, existe variação biológica entre um paciente e outro, e isso é normal, tá? Não precisa desesperar, eu executei a mecânica exatamente igual eu vi em algum lugar, coloquei uma força ideal, perfeita, e não andou. Pode ser que para aquele paciente funcione melhor com um pouco mais ou um pouco menos de força. Sempre que você tiver a possibilidade de acompanhar a evolução dos seus casos e perceber que passaram-se ali 3, 4 meses e não evoluiu, alguma coisa você precisa mudar. Não adianta ficar ali forçando a barra, porque não vai. E uma dessas coisas que você pode, porventura, mudar é simplesmente a força que você está aplicando. Se a força não funcionar, aí muda a estratégia mecânica também, tá bom? Resumindo então, galera, para quem porventura caiu de paraquedas aqui hoje também, né? Vamos lá. Nessa aula de hoje, que tem o intuito aqui de ajudar você a resolver seus casos de ortodontia, seus primeiros casos, nós falamos 5 pontos, 5 dúvidas comuns que quem está começando na ortodontia tem sobre elásticos. São elas... Opa, saiu da ordem aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui. Quando a gente fala em elástico para alguma coisa, a gente se refere ao objetivo e não ao tipo de elástico. Primeira coisa para você desmistificar aí. Segundo, para saber qual elástico é maior ou menor, basta colocar todo mundo no mesmo denominador. Geralmente o 16 aí, né? Terceiro, o elástico ser leve, médio ou pesado se refere à grossura dele. Consequentemente, quanto mais grosso, mais força. Quanto mais fino, mais leve, né? Menos força. E o mesmo raciocínio serve também para o elástico em corrente curto, médio, longo. E por fim, a questão não é mais força, mas buscar a força ideal para cada paciente. Show, galera! Deixar aqui aquele pedido de engajamento que todo mundo faz na internet. Se você gostou, depois dá um like aqui, a live vai ficar salva, você pode reassistir novamente. Amanhã eu vou postar o resumo da live, vou postar todos esses slides em forma de carrossel. Se você gostou, fica atento aí para salvar esse carrossel, porque pode ser uma boa forma de você recordar quando precisar ou sentir necessidade. E se você se sentir à vontade para isso, compartilha também, manda para algum colega, alguma colega que faz orto com você, que você acha que pode se beneficiar disso também, que eu vou ficar muito feliz e te agradecer pra caramba. E lembrando, antes da gente finalizar, estamos fazendo uma sequência de lives essa semana aí, começamos ontem com apinhamento dental, acho que foi apinhamento mesmo, né? Formas de obter espaço, algo nesse sentido. Alinhamento e nivelamento. Foi alinhamento e nivelamento. Os slides já estão postados no feed. Amanhã, esses slides da aula de elástico vão estar postados também. E amanhã, às 8h30 da noite, teremos aí uma mini aula sobre mecânica para fechamento de espaço. Vou trazer as principais dúvidas também que os alunos têm sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Amanhã eu te espero aqui. Tá joia? E tem mais quarta, quinta. E ó, quinta é a grande aula. Você não pode perder de jeito nenhum. Só que não vai ser aqui pelo Instagram, tá? Vai ser por um outro lugar que só quem se inscrever pelo link que tá na bio do meu Instagram, no meu perfil do Instagram, vai ter acesso. Então, acabando aqui agora, corre lá e já se inscreve para não perder. Beleza? Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todo mundo que comentou, que
participou aí, que teve presente. O Caio deixou uma dúvida. Já falou sobre o uso de elástico para linha média? Caio, não especificamente, mas podemos falar. Elástico para linha média, qual que é a sua dúvida especificamente? Primeiro, se o paciente tem desvio de linha média, você tem que avaliar primeiro o seguinte: como é que está a oclusão? Muitas das vezes, o desvio da linha média vai remeter a um problema sagital. Como assim? O que é problema sagital, né? Classe 2 ou classe 3. Então, imagine o seguinte: se o seu paciente tem a linha média superior desviada para cá, o que pode acontecer? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando meus dentes aqui e chegando para trás. Seu paciente pode tender a ter uma classe 3. E aí você vai planejar mais a correção da classe 3 do que da linha média, porque meio que a linha média vai tender a se corrigir quando você resolver a classe 3. E o mesmo raciocínio vai funcionar para a classe 2. Se seu paciente tem a linha média, por exemplo, inferior desviada para cá, olha só, desse lado de cá. Opa, ao contrário, né? Inferior desviada para cá mesmo, para o mesmo lado. Olha só, os dentes inferiores vão vir para trás um pouquinho, pelo menos desse lado. Você vai ter uma classe 2 desse lado. E aí sua preocupação maior vai ser corrigir a classe 2, porque potencialmente a linha média vai tender a se corrigir junto. Ok? Sempre, sempre, sempre. Principalmente quando você tem uma classe 2 ou uma classe 3 unilateral, você precisa identificar qual linha média que está desviada, se é a superior ou se é a inferior, para que você consiga determinar exatamente onde está o problema. Sabe por quê? Imagina o seguinte: se a sua linha média inferior está desviada para cá e você, entre aspas, conserta a linha média trazendo a superior para cá também, você está desviando a linha média que estava certa. Então, por isso, sempre que você tiver desvio de linha média, que comumente aparece com uma maloclusão unilateral, identifica qual delas que está desviada, se superior ou inferior, para tratar o problema na arcada correta. Ok? Nessas situações, nem se usa elástico de linha média, assim, pelo menos particularmente não recomendo. Agora, em raras situações em que o paciente ou a paciente está de classe 1 bilateral e ainda assim existe um desvio de linha média, você tem que avaliar o que você quer. Já é cientificamente colocado que desvio de até 1, 2 milímetros não é sequer perceptível para um leigo. Agora, se incomodar seu paciente, antes até de você usar o elástico, eu diria o seguinte: é bem possível que esse paciente tenha uma discrepância de Bolton. E por isso que está tendo esse problema de encaixar uma linha média com a outra aí. Se for o caso de ter uma discrepância de Bolton, ou seja, uma discrepância entre a quantidade de massa dentária em cima e a quantidade de massa dentária embaixo, antes de sequer pensar em usar um elástico de linha média, pode ser interessante você fazer desgastes interproximais na arcada que está sobrando dente, digamos assim, para poder criar espaço para essa linha média se corrigir. Então, cara, diria para você, elástico de linha média, não sei, particularmente eu não uso. Eu vejo muito mais a necessidade de correção sagital da classe 2, classe 3, porque praticamente em todas as situações, quando você corrigir o problema do seu paciente, a linha média vai coincidir. E se não coincidir, o desvio vai ser tão pouco que nem vai incomodar ele ou ela. Ah, Matheus, mas eu quero 100%. Eu quero 100%. Então, parte para a análise de Bolton. Identifica qual arcada, né, quais dentes que estão com mais tamanho do que deveria ir, para o encaixe ficar redondinho, desgasta um pouco e traz esses dentes para o lado que precisa para alinhar essas linhas médias. Aí, de repente, pode usar elástico para a linha média. Ok?
Bom, espero que tenha ficado respondido aí. Se tiver ficado qualquer dúvida, pode mandar nos comentários. Tô aqui também. Vamos ver, deixa eu ver aqui se mais alguém mandou mais alguma coisa. Show. Brenda, ok. Caio, ok. Certo. Beleza, Caio. Então, fechou. Show de bola. Se porventura ficar qualquer dúvida ou qualquer dúvida pipocar aí nos próximos momentos, pode mandar no direct, pode mandar, enfim, onde você preferir aí, fica à vontade. A gente vai se falando, tá bom? Gente, brigadão. Espero vocês na aula de amanhã sobre mecânica de fechamento de espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, segundona, né? Só os determinados e determinadas mesmo para estar aqui. Show de bola. Parabéns por vocês se dedicarem. E a gente se vê. Falou, bom descanso.